Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, direto do canal da Educação. Hoje para fazer um vídeo bem tranquilo, explicando para vocês a situação do vencimento básico, salário na educação básica, na rede estadual de ensino, no estado de Minas Gerais. Para isso, eu vou apresentar aqui alguns slides que vão destacar aqui essas informações para vocês. Nós temos aqui o reajuste nas categorias. Vamos fazer primeiro aqui, antes dessa apresentação, porque nós tivemos recentemente na mídia, divulgado aí pelo jornal Tempo, G1, tantas outras mídias, que o governador, ele solicita aí para a Assembleia Legislativa um aumento no seu próprio salário dos secretários, porque ele quer trabalhar com os melhores, não há problema nenhum. Em relação ao aumento, pessoal, é de 300%. Um vencimento que sairia aí, que hoje é em torno de R$10.500, ele vai para próximos R$41.000, pessoal. O secretário também um salto grande, porque 300% de aumento. Em maio do ano passado, 2022, o governador informou que em função da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, que em função de várias normativas que impediam o lançamento de um reajuste maior para as categorias, por essa razão ofereceu e vetou a lei na Assembleia Legislativa, mas ofereceu 10,06%, como um vídeo anterior que eu havia feito recentemente. Hoje, pessoal, nós vamos apresentar um resumo aqui com o vencimento básico dos trabalhadores da educação, mas é um resumo porque vai acompanhando aí, porque nós temos informações lá na frente para passar para vocês. Mas aí hoje nós temos aí a lei 24.035, ela que legitimou o pagamento daquele reajuste de 10,06%, portanto hoje qualquer trabalhador no estado de Minas Gerais, na rede estadual de ensino, sendo auxiliar de serviço de educação básica, trabalhando 30 horas semanais, vai ser escalonado assim, ó. ASB 1A, R$ 1.242,31. Pode pegar o contra-cheque e olhar agora. Se esse ASB trabalha 40 horas semanais na educação, nas escolas, normalmente são 30 horas, mas existem algumas situações em que ele é escalonado para trabalhar em outros locais, e aí ele vai ficar 40 horas semanais com quarta série do ensino fundamental, nível 1, grau A, R$ 1.656,41. Eu não estou dizendo que o salário do ASB é este, tá, pessoal? Normalmente o ASB recebe R$ 1.242,31, abaixo do salário mínimo, para 30 horas semanais. Ao lado direito dessa apresentação, ela fala para quem trabalha de ASB 40 horas semanais, tá? A regra geral é essa aí do lado esquerdo da sua tela, que está mostrando aí R$ 1.242,31. para 30 horas semanais. Depois nós temos o assistente de educação, o assistente, faltou o S aí, técnico de educação básica e o técnico da educação para 30 horas, o vencimento inicial, pessoal, de todo contratado da rede, ou você que acabou de ser nomeado aí, se houve, né, alguma situação de nomeação para assistente de educação, assistente técnico de educação básica, técnico de educação, não houve, claro, né, pessoal, porque há muito tempo não tem concurso para essas áreas, muitos anos, é de R$ 1.623,94. Então, qualquer designado que trabalha como ATB, assistente técnico ou técnico de educação, como, atenção pessoal, nessas carreiras, nível 1, grau A, é R$ 1.623,94. Se ele trabalhar 40 horas, é o caso às vezes de atuar na cidade administrativa, ou em alguma fundação, não sei, né? Eu não conheço situações que justificam aí, que poderiam caracterizar aqui 40 horas, mas eu estou chutando aqui quem trabalha no órgão central ou na Superintendência Regional de Ensino, eu não sei, tá, pessoal? Mas vamos supor que eles trabalhem lá, tanto o assistente técnico de educação básica quanto o técnico de educação, ele vai receber aí R$ 2.165,25, aliás, vai receber não, é o que recebe hoje na rede estadual de ensino para 40 horas semanais. O analista educacional e o analista de educação básica, pessoal, não é o caso do inspetor aqui, presta atenção nisso, para 30 horas é R$ 2.938,11, vencimento básico como grau 1, tá, pessoal? Nível 1, grau A, ok? Tranquilo? O nível é 1, o grau é A.
E para 40 horas semanais, tanto analista educacional quanto analista de educação básica não é um inspetor de escola, ele recebe aí para 40 horas semanais, grau A, nível 1, R$ 3.917,48. O analista educacional, agora o inspetor de escola, ele vai receber no início de carreira R$ 5.876,21 para nível 1, grau A. O especialista em educação básica e o professor de educação básica, estamos encerrando esse segundo slide, eles vão receber o mesmo vencimento. Para início de carreira é de nível 1, no caso o especialista EEB 1A, R$ 2.350,49, no caso do professor de educação básica PEB 1A, nível 1 grau A, R$ 2.350,49. Qualquer servidor contratado professor que tem o regime básico aí, pelo menos 16 aulas, 24 horas semanais, ele vai receber exatamente este valor que eu apresentei para vocês agora há pouco, R$ 2.350,49. Vamos tratar sobre o amparo legal aqui, para a gente tentar entender melhor essa situação? Bom, nós temos a Lei 11.738, isso é muito rápido que eu vou passar, que é 16 de julho de 2008. Esta lei federal, ela dizia lá no seu artigo 2º que o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, para a formação em nível médio, na modalidade normal, tá, pessoal, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Reparem que eu tenho duas observações a fazer em torno da Lei Federal 11.738, que nós precisamos destacar no estado de Minas Gerais. Esse piso salarial, pessoal, é para a formação em nível médio, na modalidade, pessoal, normal. Presta atenção aqui, que aqui é o pulo do gato. Em formação nível médio, na modalidade normal, veja bem, pessoal, é o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, para a formação em nível médio, na modalidade normal. Aqui não está falando nível superior, nem modalidade, vamos dizer, licenciatura plena, tá, pessoal? Está falando modalidade normal. Não fala, atenção, nível superior e não fala licenciatura plena. Está falando que esse é o piso da educação, ou seja, vamos continuar com o vídeo que vocês vão entender onde que eu quero chegar aqui. No parágrafo 1º da lei, está dizendo que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado da Bahia, qualquer estado do Brasil aí, pessoal, os Distrito Federal, inclusive os municípios, Belo Horizonte, Contagem, todos os municípios, Venda Nova, gente, todo mundo, tá? Todos os 853 municípios no nosso estado de Minas Gerais não poderão fixar no magistério público o vencimento inicial das carreiras do magistério público, da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Quando a gente destaca essa palavra aqui, pessoal, olha, máximo, no máximo 40 horas semanais, nós já temos 3 observações importantes aqui. Presta atenção, porque é muito importante explicar isso para vocês. Primeira coisa, quando o legislador criou a Lei Federal 11.738 de 2008, ele estabeleceu um piso, um teto aí, vamos chamar de piso, um piso. Ninguém poderia receber menos do que esse valor. É o que vai dizer aqui o parágrafo 1º da Lei 11.738. Ela estabelece um piso e ninguém pode receber menos do que esse valor do piso. Para isso, ele vai estabelecer algumas regrinhas aqui. Primeiro, formação em nível médio. Segundo, modalidade normal. E terceiro, para quem atuar no máximo 40 horas semanais, vai receber no mínimo esse piso. Vamos repetir, pessoal? Então, para que você possa receber o piso, você tem que enquadrar em algumas categorias aí. Quais são elas? Alguns requisitos. Primeiro, o mínimo é formação em nível médio. Formação em nível médio. Na modalidade normal, tá, pessoal? Não é nem o mínimo, na verdade é a formação inicial. Nível médio, modalidade normal. Ok? Vamos continuar explicando esse vídeo para vocês, porque é importante. Mas se quiser entender como um mínimo de habilitação que a pessoa tem também, não tem problema, tá? O mais importante é que você entenda o que eu estou explicando aqui para vocês.
E é no máximo 40 horas semanais. Então, se um estado, se um Distrito Federal, né, se nós temos aqui os municípios em Minas Gerais, nós temos aí, pessoal, uma situação que é a seguinte: no magistério público, se você estabelecer 30 horas, paga-se o mínimo, que é o piso da educação. Se você estabelecer 15 horas, você vai pagar o piso da educação. Ah, mas o governo do estado está pagando aí para 30 horas. Não importa, é no máximo 40 horas. Então poderia ser 10, 20, 30 até 40 horas semanais. Nenhum trabalhador poderia receber menos do que esse valor do piso aí, ok? Vamos lá. E aí no parágrafo 2º, ele vai definir quais são os profissionais do magistério público, mas esta lei de 2008, eu vou mostrar daqui a pouco que o novo Fundeb, veja bem, pessoal, essa denominação profissionais do magistério público, ela ganhou força, vamos dizer assim, né? E ela vai criar aqui, porque antigamente falava profissionais do magistério público. Olha a grande mudança que nós teremos aí. Vai passar para profissionais da educação básica. E nessa mudança de nome, pessoal, olha só, ela começou a embarcar nessa nau, vamos dizer assim, sem rumo, ela começou a embarcar vários profissionais de educação, o que é muito bom, o que é muito bom para toda a educação básica. A lei que trata sobre as carreiras, ela vai falar no mínimo 8 carreiras. Daqui a pouco nós vamos perceber que a própria emenda constitucional, a nossa emenda constitucional, ela também vai estabelecer algumas regras aqui, como, por exemplo, o reajuste para todas as carreiras da educação básica, para todos os profissionais da educação básica. Então, veja bem, que o legislador, quando criou essa lei lá, 11.738, em 2008, o que ele quis dizer foi profissionais do magistério público, professores, especialistas, inspetores escolares. Tá certo, pessoal? Vamos continuar seguindo aqui, porque nós temos mais informações para vocês aí. Mas muito especialmente em relação a professor e supervisor, pessoal do quadro de magistério. Inspetor também faz parte do quadro do magistério. Vamos passar aqui porque temos mais informações para vocês aqui. Bom, no parágrafo 3º, ele vai dizer que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. Bom, é exatamente aqui, pessoal, no parágrafo 3º, que gerou toda essa problemática em torno do pagamento proporcional do piso da educação. Porque o parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte, ó: os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. Então, ela estabelece um valor no caput do artigo. Na época, em 2008, o valor era de R$ 950, e o legislador, ele disse que poderia ser proporcional, né? Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. Então, essa palavra proporcional, ela aparece de propósito aqui. E vocês não têm ideia o tanto que essa palavra vai criar um tumulto jurídico, vai dar uma celeuma jurídica muito grande, né? Porque vários governadores vão começar a alegar que pagam piso proporcional, mesmo não sendo o valor do piso. Daqui a pouco eu vou explicar melhor essa tese para vocês aqui. Então eu fiz esse destaque importante, que está aí, ó, no mínimo, proporcionais ao valor do piso. Então, ao que parece, foi concedido, né, ao legislador, quando fez essa lei federal aqui, pessoal, essa ideia de proporcionalidade, né? Muito importante deixar claro que também a mesma legislação federal também permitiu aos estados criar normas próprias, específicas, para atender à lei do piso. E foi o que Minas Gerais fez. O que parece, lá no seu parágrafo 6º, da mesma lei federal. Mas ela vai ser discutida mais à frente, porque provavelmente vai ser tema de judicialização aí. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui. Outra legislação importante que vai nos dar amparo legal aqui é a nova lei do Fundeb. Ela vai falar que no mínimo 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei será destinado ao pagamento
em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica, pessoal, em efetivo exercício. Lembra que efetivo exercício é todo aquele profissional, olha aí, pessoal, a nova nomenclatura que eles vão dar aqui, olha como é que vai expandir os profissionais de educação básica, dando um novo conceito, né? Mudando aí paradigmas na educação, como por exemplo, que antes era profissional do magistério público e agora passa a ser profissionais de educação básica em relação aos 70% do novo Fundeb. Então passa a ser docente, profissionais de exercício em funções de suporte pedagógico, direta docência, direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação, assessoramento pedagógico, profissionais de funções de apoio técnico, administrativo e operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica. Quando houve, por ocasião do rateio do Fundeb, todo mundo estava se questionando, poxa, vai ter rateio para o ATB, vai ter rateio para o técnico de educação, para o assistente educacional? São perguntas que faziam normalmente. Bom, pessoal, esse, vamos dizer assim, artigo 26, lá no seu item 2, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que não há problema em relação a isso, pessoal. Que não teria problema porque nós conseguimos aumentar o quantitativo de profissionais da educação básica. Nós conseguimos dar aí uma nova definição do que seria profissional de educação básica. O legislador, ele falou direção de escola, inspetor escolar, o pessoal que dá apoio técnico, ou seja, o ATB, né, e apoio operacional, incluindo aí, no caso, até os auxiliares de serviço da educação básica, que dão esse apoio operacional também para todos nós. Então, foi uma legislação muito importante em que trouxe esse novo paradigma aí para a educação. Bom, e aí ele vem definir também o que são servidores em efetivo exercício, abarcando aí nessa nova situação, tanto os profissionais efetivos, os realmente efetivos pelo concurso público, como os efetivos que atuam efetivamente nas instituições de ensino. Então, profissionais com vínculo precário, profissionais com vínculo contratual temporário, estatutário, com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador que não implique o rompimento da relação jurídica existente. Ou seja, nós conseguimos abraçar muito mais servidores nessa mudança importante através da instituição da nova lei do Fundeb, a Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. E mais embaixo, no parágrafo 2º, né, pessoal, ela vai fazer algumas afirmações aqui, ó. Os recursos oriundos do Fundeb para atingir o mínimo de 70% dos recursos anuais totais dos fundos são destinados ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, como definido aqui no inciso 3 do artigo 26 dessa lei federal. Pessoal, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob diversas formas. Pode ser feito bonificação, pode ser feito abono, como aconteceu, pode ser feito aumento de salário, presta atenção nessa informação, tá, pessoal? Atualização, correção salarial. Então a própria nova lei do Fundeb, ela também permite aumento salarial, não há problema nenhum. E no artigo 26, nós tivemos mais trabalhadores embarcando aí com a gente nessa nau. Entretanto, eles teriam que remunerar com a parcela dos 30%, tá, pessoal? Então veja bem aí, olha só, nós temos o curso superior na área de psicologia, portadores de diploma de curso superior de psicologia, serviço social, desde que integrantes de equipes multiprofissionais que atendam aos educandos nos termos das leis indicadas aqui nesse vídeo. E aí, pessoal, nós temos em Minas Gerais, é preciso lembrar, algumas leis importantes. A primeira delas é a Lei 21.710, de 30 de 6 de 2015, que vai dispor sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, as 8 carreiras. Altera a estrutura da carreira de professor de Educação Básica, dando outras providências. Nós tivemos também, por ocasião
de uma reunião que aconteceu na Assembleia Legislativa, de um encontro que houve com os parlamentares da emenda à Constituição número 97, de 1/8/2018, e ela acrescentou na nossa Constituição Mineira, através, como eu mesmo disse, dos deputados que votaram em primeiro, segundo e depois sancionado pelo governador Fernando Pimentel na época, o artigo 201 da Constituição Mineira. E lembrando, pessoal, mais uma vez, que a Lei Federal 11.738, ela permitia aos estados se organizarem para definir o que poderia ser tratado como piso, quanto é que poderia ser pago, instituir. Aliás, ela não só permitia, como ela instituía como uma regra. Os estados têm que se organizar os planos de cargos e salários, organizar suas carreiras para poder alinhar a essa lei federal. Minas Gerais faz isso. Minas Gerais dá esse salto inicial e no dia 17/7/2018 foi aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo 1, com 71 votos a favor e nenhum voto contrário, uma votação nominal. No dia 25/7/2018, portanto, pessoal, nós tivemos finalmente aprovado em segundo turno na forma do vencido em primeiro turno, com 69 votos a favor e nenhum voto contrário. E essa é a proposta de emenda à Constituição de número 49/2018, que se transformou num texto da nossa Constituição Mineira, no artigo 201A da Constituição do Estado, que fica aí judicializado pelo Estado de Minas Gerais. É importante deixar essa informação para vocês, mas daqui a pouco a gente vai fazer lembrança disso aí. Bom, ficou acrescentada à Constituição do Estado o seguinte artigo 201A. Eu não vou ler, pessoal, porque esse artigo eu já tratei ele várias vezes aqui, mas eu quero chamar a atenção para vocês no parágrafo 1º, que diz o seguinte: considera-se como jornada de trabalho para fins de percepção integral do piso salarial a que se refere o caput, a jornada de 24 horas semanais. Né, pessoal? Então veja bem que o vencimento inicial das carreiras dos profissionais de magistério da educação básica não será inferior ao valor integral vigente, com as atualizações anuais que acontecem todo mês de janeiro. Isso vai dizer o artigo 201A, e no seu parágrafo 1º, imediatamente vai se referir a essa questão da jornada de trabalho, que considera como, para fins de percepção integral do piso, a jornada de 24 horas semanais. Lembro que a lei federal falava em no máximo 40 horas semanais. O legislador mineiro estabeleceu como 24 horas essa jornada para perceber o valor integral do piso salarial. E no parágrafo 2º, o legislador mineiro também pensou nas outras carreiras, porque olha para você ver como que ele foi precursor nesse sentido. Nós estamos falando de uma lei de 2018 e somente agora, em 2021, nós tivemos com a nova lei do Fundeb, com o novo Fundeb, uma nomenclatura, vamos dizer assim, um novo nome, uma nova visão para quem seriam os profissionais da educação básica. O legislador mineiro, ele se antecipou e já definiu claramente aqui, ó, que esses reajustes devem ser feitos a todas as categorias, incluindo-se analista da educação, TDE, EEB, ASB, AEB, ANE, ASE, PEB, todo mundo, OTB e todos os demais. Bom, veja que isso foi aprovado no 25 de julho de 2018. Agora, o que acontece em Minas Gerais? Eu vou acompanhar essa informação com vocês aqui, que é muito importante a gente falar sobre isso. O vídeo já está acabando, mas agora é hora da gente acalmar aqui os ânimos e falar um pouquinho do que está acontecendo. Qual que é o piso salarial nacional de janeiro de 2023, pessoal? R$ 4.420,55. Muito bem. O professor, início de carreira de 2023, PEB 1A, veja bem, pessoal, em Minas Gerais, eles estão recebendo, eu mostrei agora há pouco para vocês, R$ 2.350,49. Isso dá uma diferença em relação ao valor do piso salarial que o governo federal estabeleceu como uma lei federal de R$ 2.070,06, R$ 2.070,06. Ou seja, se hoje estivéssemos recebendo o piso, não estamos, que é o certo. O ideal seria se nós estivéssemos recebendo muito mais. Eu sempre costumo falar isso, nós precisamos valorizar a educação. O governador, 300% de aumento porque ele quer trabalhar com os melhores. Pessoal, a justificativa dele é uma justificativa muito interessante, muito inteligente, por sinal. 300% de aumento porque ele quer trabalhar com os melhores.
Ele quer transformar Minas no celeiro dos melhores secretários de educação, dos melhores secretários de Estado, dos melhores secretários de segurança pública. Nós não vemos problema nenhum nisso, pessoal. O problema é quando o governo pede um aumento para ele de 300%, porque ele quer trabalhar com os melhores, e os trabalhadores, servidores públicos de todas as categorias, de todas as carreiras, do grupo de atividades de educação básica, do grupo de atividades de segurança pública, grupo de atividades de saúde, estão recebendo e receberam 10% de aumento, pessoal. Pasmem. Então veja bem essa situação. Hoje, se estivéssemos recebendo o piso, e não estamos, porque o vencimento inicial de um professor início de carreira hoje, como eu mesmo disse, é R$ 2.350,49 e essa diferença em relação ao piso é de R$ 2.070,06. Bom, onde que eu quero chegar? Qual que é a regra utilizada hoje por governos, pessoal? É a regra da proporcionalidade. Lembra lá do parágrafo 3º do piso salarial profissional da Lei Federal 11.738 de 2008? Ela fala da proporcionalidade. E essa proporcionalidade aqui, pessoal, é o seguinte, veja bem. Como a lei do piso fala em 4.420,55 a partir de janeiro de 2023, nós temos 40 horas semanais estabelecidas aí pelos governos que pagam a proporcionalidade. Eles falam que 40 horas semanais, no máximo 40 horas semanais, mas enfim, você conhece aí o jogo, como que funciona. Mas qual é o problema disso? Os governos aplicam a regra da proporcionalidade. Então, pela regra da proporcionalidade, nós temos 40 horas, 4.420,55. Para 24 horas semanais, infelizmente tem que fazer esse cálculo para vocês, pessoal, porque o governo de Minas paga proporcional às 24 horas. Qual que seria este valor, pessoal? Bom, lembrando mais uma vez que em Minas Gerais, para 24 horas semanais, um professor início de carreira, PEB-1A, ele recebe R$ 2.350,49. O fato é que, se hoje o governo quiser manter essa lógica de pagamento proporcional, ele teria que pagar no mínimo R$ 2.652,33, porque é exatamente a proporção de 40 horas semanais, 24 horas semanais. Se você fizer a regra de 3 aqui, você vai chegar a essa conclusão, pessoal. 24 horas semanais, R$ 2.652,33. Isso corresponde, para um professor início de carreira, R$ 301,84 a menos desde janeiro de 2023. Se o governador quiser efetuar o pagamento para os trabalhadores da educação, ele terá que fazer uma recomposição de 12,84%. Eu duvido que isso vai acontecer, Se fizer isso, depois eu faço o vídeo. De qualquer forma, mesmo que ele conceda 12,84%, o que são 12,84% em relação a 300%, pessoal? O que justifica isso? Por isso, pessoal, o Estado está entrando com uma ação, já entrou com essa ação, ela está correndo. Eu não vou ler essa nota foi apresentada pela coordenadora geral do Sindjut, a Denise Romano. Ela apresentou isso aí, me parece que numa como que eu posso dizer, uma assembleia, né? Uma assembleia aí de trabalhadores em educação, não sei exatamente o nome, depois eu coloco nos comentários para vocês, mas ela fez essa apresentação e o que está acontecendo em Minas Gerais é isso aí, ó. O Estado alega essa série de coisas, inconstitucionalidade do artigo 2º e 3º da Lei 21.710, inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 97, aumento de despesa, ele está alegando que vai ter ampliação do piso salarial para as carreiras que não são do magistério. Lembra o artigo 201 lá no seu parágrafo 2º, quando incluiu outras carreiras? Que o reajuste anual da Lei Federal 11.738, ela viola a autonomia federativa do ente público, que já paga o piso da educação, que é proporcional, pessoal. Olha o argumento aí usado, pessoal, presta atenção nisso. Que a sanção da lei do piso pelo governo à época não convalida, supre o vício de iniciativa da matéria que não poderia ser do legislativo. E para finalizar, o Estado pede na ação liminarmente a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei 21.710, a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 97 de 2018 e a suspensão de todas as ações individuais. A proposta do vídeo aqui é que nós entremos com uma ação pedindo exatamente a inconstitucionalidade dos 300% de aumento do governador do Estado de Minas Gerais e seus secretários. Essa é a minha justificativa, com base em que? Lei de responsabilidade fiscal, lei de diretrizes orçamentárias, pessoal, uma série de outros requisitos. E no mínimo, pelo princípio moral, por vários outros princípios que eu poderia citar aqui, que embarcam todo esse arcabouço jurídico, pessoal. É no mínimo, eu não vou dizer que é imoral, né? Mas é no mínimo estranho se autoconceder
300% de aumento e, ao mesmo tempo, milhares de trabalhadores em Minas com 10,06%. Vamos fazer esse vídeo circular aí, pessoal. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e que Deus os abençoe.